Iniciando mais um TED Talk, agora retornando novamente com o convidado Luciano Takaki para abordar uma nova questão que seria o ateísmo e como refutá-lo através das 5 vias, baseado num artigo do blog dele que é contragentes.org, que deixarei o link na descrição e nos comentários para quem quiser. Então já pode se apresentar, Luciano. Muito obrigado pelo mais um convite, né? Ah, agora vamos tratar um assunto que, de alguma forma, né, é mais difícil, inclusive mais complexo do que a refutação ao libertarianismo, né? São com relação às 5 vias do Santo Tomás de Aquino, que é o cume da metafísica dele, né? Mas aqui, obviamente, não vamos tratar todos os pormenores, né? Senão fica um negócio interminável, né? É, bem, é isso. Tudo bem, tudo bem. E outro convidado, né, que pode se apresentar agora, que vai participar do podcast, é o Thiago. Opa, boa tarde a todos. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Semag. É um prazer estar aqui mais uma vez para participando aqui do podcast. Então, Luciano, qual seria a melhor forma de iniciarmos a discussão, de nos introduzir a ela? Sim, primeiro, nós temos que avaliar a situação atual que vivemos, né? Primeiro, porque não só nós católicos somos minoria, né, frente a de outras religiões, como também os ateus, as pessoas que não creem em Deus, já são maioria, né? Muitos teólogos, né, eles dividem ateus em duas classes. Os ateus práticos, que são pessoas que não necessariamente não creem em Deus, mas algumas creem, algumas inclusive se dizem cristãs, mas que vivem como se Deus não existisse, né? Católicos que praticam moralidades, né, sem pensar nas consequências, né, etc e tal. E temos também os ateus teóricos, que são os ateus de fato, né? Eles não creem em Deus, mesmo por... Os ditos Sim, neo-ateus, né, esses movimentos da internet e de sim, outros lugares. sim, sim, eles também, né? Eles também. É que tem os ateus teóricos se dividem também em dois grupos, né? Os ateus teóricos negativos, que internamente não creem em Deus, né? Eles intelectualmente não creem em Deus de fato, só que eles não militam, vivem a vida deles. E os ateus teóricos positivos, que esses sim são ativos. Esses, eles vivem de atacar qualquer forma de religião, qualquer forma de crença em Deus, né? Eles, eles vivem desse ativismo, né? Em suma, né? Agora, e nos tempos de hoje, né, como os ateus são a maioria, isso não tem como negar, né? As pessoas realmente não parecem crer em Deus, ainda que da boca para fora professem. Há a grande necessidade de retomar, né, a divulgação, de retomar o ensinamento das provas de existência de Deus, né? Que inclusive é algo que praticamente não existe mais em catequese nenhuma, né? Até porque os catequistas mesmo são bem formados. E até mesmo os próprios sectos católicos na internet, raramente você vê alguém utilizando corretamente da argumentação metafísica de São Tomás, Santo Agostinho, esse tipo de coisa. É o pessoal mais ralé mesmo. Tanto é que, Sim, por sim. exemplo, um grande católico, não é o Olavo de Carvalho, que esse pessoal tenta impor hoje como uma figura importante, não é? Proeminente no meio. O E o Olavo Olavo. acredita que elas não demonstram E é, ainda. então, justamente, o Sim, sim. próprio Olavo, a figura, sabe, magna,
da catolicidade, supostamente, né, como eles tentam impor, Sim, não consegue, além de não conseguir demonstrar, ele não acredita que demonstre, mesmo se provar ele não acredita por N fatores, então ele já nega São Tomás de cara. E esse é um ponto que o Olavo, inclusive, cai em heresia, por causa que, se não me engano, foi o Vaticano I determinou esse exato. que dá para chegar na conclusão da existência de Deus através da razão natural somente, e o Olavo acredita que não dá, a razão natural Exato. somente não dá para chegar. Inclusive o Vaticano II, aqui no Cano de Revelazione, né? Ele diz assim: se alguém disser que o Deus único e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, por meio das coisas criadas, não pode ser conhecido com certeza, esse daí é bem fácil, com certeza, pela luz natural da razão humana, seja anátema. Isso quer dizer o seguinte, né? As vias de São Tomás de Aquino, né? Elas são demonstrativas. Demonstrativas. Não significa que elas dão uma certa evidência, né? É porque elas são apenas os meios mais prováveis, né, para demonstrar a existência de Deus. Não, elas são demonstrativas de fato para qualquer inteligência minimamente honesta, né? Uma inteligência minimamente honesta, quando conhecer as 5 vias, elas vão aceitar de fato que Deus existe, né? Ô, Inclusive, Luciano, né? só um momento, Oi. mas na realidade foi o primeiro, porque o segundo não tem capacidade de anatemizar ninguém. Afinal, eles não tiveram em nenhum momento o intuito de condenar, tanto é que não utilizaram do poder extraordinário. Eu receio que essa citação esteja errada e tenha sido o primeiro e não o Vaticano II. Perdão, é o Concílio Vaticano I. Concílio Vaticano I. O Concílio Vaticano II vai tratar de uma. Aliás, não é o Concílio Vaticano II, não, né? É o Novo Catecismo, né? Que eles abordam de uma maneira muito mais superficial, né? A relação da demonstrabilidade da essência de Deus. Tanto é que eles citam só 4 vias, né? Não citam 5. E a que eles omitem é justamente da causa eficiente. Que eu diria que, diga-se de passagem, é a mais importante de todas, né? Porque todas as vias vão decorrer dela. Que na listagem das 5 vias é a segunda. São Tomás, ele coloca a do movimento em primeiro lugar porque é a mais evidente de todas, né? Como a gente verá depois. Tem um ponto que eu acho importante levantar aqui, que é da má compreensão delas, principalmente pelos ateus, né? Se você pegar o livro o The God Delusion, do Richard Dawkins, ele representa elas de um jeito nojento, é horrível, ele nem define os termos que ele está utilizando. Entre aspas, né, a refutação dele é algo totalmente pueril, né? Não tem. Parece até que foi um adolescente que leu e tentou refutar, né? Sim, fraquíssimo. Fraquíssimo, Impressionante. é. Né? E ele é biólogo, né? O que não quer dizer muita coisa, né? Há profissionais, há idiotas em todos os campos do conhecimento humano, né? Sim, sim. Tem biólogos, sim. Então, mas é isso, né? Resumindo, a importância é essa, né? Hoje em dia vivemos numa época que as pessoas nem sequer pensam na possibilidade de Deus existir, né? Ela parece que elas estão inertes, né? Eu acho que, Entorpecida, né? inclusive, essa má compreensão, ela vem por causa a má representação dela por parte desses apologistas famosos para a existência de Deus, tipo William Lane Craig, né, que Sim, sim. o argumento cosmológico dele é um simulacro da segunda via mal feita. Sim, é um argumento cosmológico Kalan, né? Que é um saltológico impressionante, né? É um Né? negócio. Eles colocam só três passinhos ali e já quer chegar numa conclusão absurda, né? E tem aquele do Oliver Plantinga, eu acho, não sei Sim, agora sim. não me veio. Ele, que é um argumento ontológico dele lá, que também eu não acho bom. Tem gente que acredita que é o melhor argumento de todos, né? Eu acho que é um dos piores. Porque ele incorre no mesmo erro de Santo Anselmo, mas de uma maneira mais complexa. Ele quer partir de algo que ele quer tentar
provar que algo que existe na inteligência necessariamente tem que ser na realidade. Não é bem assim. Se for assim, vamos poder provar a existência de qualquer coisa. Sim, sim. Então, podemos iniciar na primeira pergunta? Sim, sim. Como quiser. Excelente. Então, a existência de Deus, por assim dizer, né? Existência, é demonstrável? Sim. Sim. É demonstrável a partir da realidade, né? Santo Tomás de Aquino explica que existem duas formas de demonstrar algo, né? Que é a própria terquid, que é da causa para os efeitos, né? Dando um exemplo bem tosco, né? Para você provar que a água cuja ponto de processamento da água é acima de 100 graus, começa assim, né? É da causa para o efeito. Você esquenta a água, tem uma certa temperatura e vê. Essa é a prova propriamente científica mesmo, né? Dentro das ciências naturais, obviamente. E a outra é quia, que é já do efeito para a causa. Esse daí é o seguinte, né? É o famoso onde a fumaça, fogo. A pessoa observa o efeito para chegar à causa. E a existência de Deus é dessa maneira, né? Então, ela é demonstrável a partir disso. Então, é por isso que todas as vias de Santo Tomás de Aquino vão decorrer de uma causa, que tendo Deus como causa. A demonstração é feita assim. Obviamente, né, a igreja condenou a proposição de que a existência de Deus não é demonstrável, né? Ela é necessariamente demonstrável. Dizer que não é demonstrável é incorrer no erro. Fideísmo. Fideísmo, perdão. É o fideísmo, né? Fideísmo é o fideísmo. Então é isso. Tudo bem. Mas, se me permite, não, acho que a gente já poderia deixar claro uma coisa, para Sim, sim. já dar um nó na cabeça do pessoal. Mas é que, primeiro que a existência de Deus já é uma terminologia errônea. Afinal, Deus não existe, ele é. Exatamente. Ele é. Até porque existir vem do latim ex situ, né? Quer dizer que vir de. A existência a gente aplica para o que é causado, né? Deus não é causado, Ele né? é causador, Ah, causa primeira. exatamente. Inclusive, tem uma demonstração que eu acho. Eu acho essa a mais interessante, né? Aqui São Tomás dando a essência. Ele deduz que a essência de Deus e o seu ser são a mesma coisa, né? Que a existência e a essência dele são a mesma coisa. Exatamente. Então, aí Exatamente. explicando desse jeito fica mais evidente que não pode falar que ele existe, porque o que existe recebe existência a parte de sua essência. Em Deus não é assim. Exatamente. Exatamente. É importante também deixar claro também a distinção entre ente e ser, né? Ente é aquilo que tem ser. E o ser é o ato daquilo que está sendo, né? O actus essenti. Né? Em Deus, ele é um ente e cujo ser se identifica com ele mesmo. Então, quando nós falamos de entes causados, por assim dizer, são entes que receberam o ser de outrem, né? Deus não recebeu o ser de ninguém. Ele é o próprio ser subsistente por si mesmo, né? Como a gente vai ver depois, né? Na terceira via. Isso aí. E, né, continuando agora, se me permite, a existência de Deus, ela é evidente por si mesma? Não é. Não é por uma simples razão, né? Para aquilo que é evidente, tem o conhecimento. Ele é a pessoa. Aquilo que é evidente é aquilo que pode ser conhecido de maneira imediata, né? É como a gente sai para fora de casa e olha lá e vê o sol. O sol tá evidente ali, né? O que você vê ali tá evidente, né? Então, o evidente é aquilo que você pode ser conhecido de maneira imediata. Deus não é assim. Porque para conhecer Deus de maneira imediata, tem que ter o mesmo conhecimento que ele tem de si mesmo. É uma outra proposição que já foi condenada também. Que
que já foi condenada. Inclusive, né, tem as passagens da Sagrada Escritura que já deixam bem claro isso, né? Porque Deus disse a Moisés, né, não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. Em 1 Coríntios 13,12, hoje vemos como um espelho, confusamente. Mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Isso quer dizer que enquanto nós tivermos essa vida, não conheceremos Deus imediatamente, apenas por meio daquilo que Ele criou. Como você bem disse, não é um método queer, ou seja, dos seus Exatamente. efeitos conhecer a causa. Exatamente. E então, como se deve entender os termos que são utilizados nas 5 vias? Ato, potência, causa eficiente, etc. Então, a primeira, os termos que a gente vai usar, por exemplo, na prova na via do movimentos é ato e potência, né? Ato pode se entender de duas formas, né? Com relação à sua forma, com relação à forma da coisa, né? Que, por exemplo, a alma é o ato do corpo, porque é aquilo que dá vida ao corpo, né? E com relação à conclusão do movimento. O movimento é o trânsito da potência ao ato, né? Aí, por exemplo, uma barra de ferro que está fria, ela está fria em ato, mas ela tem potência para se esquentar. Potência é aquilo, é o que podemos dizer que ela tem a possibilidade de alcançar um certo ato, né? A barra de ferro ela pode ser esquentada em ato. Ela pode ficar quente em ato. Ela tem potência para ficar quente, porque está fria, né? Já a causa eficiente é aquilo que dá o ser à coisa, né? Aquilo que é aquilo pelo qual a coisa é. Por exemplo, o filho tem como causa eficiente os pais. Nós veremos com relação também a o, o ser necessário e o ser contingente. Né? O contingente é aquilo que pode ser ou não ser. E o que é necessário é aquilo que não pode não ser. E necessariamente, por isso que tem esse nome necessário, porque tem que existir. Né? Por hora. Peraí. Por hora, fiquemos com esses termos, né? Porque são os que a gente mais vai usar nas duas primeiras vias. Tem mais algum tem mais algum para Eu acho que, se quiser, não é? Causa eficiente. Falou de E causa eficiente. Eu acho que talvez, sei lá, sim, seria interessante sim, falar a das causa 4 causas. eficiente. As quatro causas, né? Perdão. Tem a causa final também. Que é aquilo para a qual a coisa é. A causa eficiente é aquilo pelo qual a coisa é. Tem a causa material é aquilo do que a coisa é. E a formal que coincide com a própria coisa, né? Porque é a forma da coisa. Acontece o seguinte, né? A causa formal e material, a gente não pode mostrar a essência de Deus pela causa material e formal. Porque elas são duas causas intrínsecas, que está na coisa mesma. Então a gente só pode demonstrar esse Deus pelas duas causas extrínsecas, porque Deus não vai coincidir com a coisa. Ele não vai se identificar com a coisa, não se coincide com a coisa. Então é necessário que seja demonstrado pelas duas causas extrínsecas, que é o caso que é distinta da coisa, né? Que é o caso da forma eficiente pela qual a coisa é, e a final, que é para a qual a coisa é. Por exemplo, o coração tem como causa final bombear o sangue para o resto do corpo, né? É a causa final do coração. Ou seja, que é uma causa que é distinta do coração, né? Agora, o tecido muscular dele e a forma dele coincide com ele. Então não podemos usar essas duas causas para demonstrar a existência de Deus. Dizer que Deus é a causa material de alguma coisa é dizer que as coisas são feitas de Deus. Não cairíamos no panteísmo, né? Assim como dizer que Deus é a causa formal das coisas. Não, não é.
Então, perfeito. Para já não cair em erro Só, aqui. só para dar um exemplo aqui para facilitar o compreendimento, né? No exemplo de uma mesa, quando você faz uma mesa, você vai ter as quatro Exato. causas: a causa material, que é a madeira, por exemplo, a causa Certo. final, que é, sei lá, enfeitar um ambiente, a causa formal, que é Suportar alguma coisa, sim, apoiar alguma coisa, né? a causa formal que vai ser a própria forma da mesa, e a causa ciente que vai ser aquilo que faz a mesa. Exatamente, né? Há outras causas intermediárias, né? Que as pessoas colocam aí, mas que geralmente se reduzem a quatro mesmo, né? Por exemplo, né? Por exemplo, se a causa eficiente de um prego fincado na madeira, alguém pode dizer que o martelo, podemos dizer que o martelo seria a causa instrumental desse ato, né? Sim, sim. Sim, sim, né? Mas é claro que isso não vai entrar no caso aqui das cinco vias, né? Por exemplo, quando o Trento vai definir as causas da justificação, eles falam de causa meritória, instrumental, falam... Exatamente, né? Causa instrumental, né? Que geralmente é o sacerdote, né? Nos casos dos sacramentos. Sim, sim. Podemos então já entrar nas vias? Podemos sim. Uma coisa que, para quem for olhar a Suma Teológica, né? São Tomás de Aquino, ele vai apresentar antes das cinco vias duas objeções, que a qual as cinco vias vão responder. Uma delas é com relação ao problema do mal, que Deus e o mal não podem coexistir, etc e tal. Esse argumento do Epicuro, né? O paradoxo do Epicuro. E, e o argumento da economia, né? Que se as coisas têm uma causa natural, necessariamente uma causa sobrenatural é dispensada. Entendeu? Que é muito semelhante à navalha de Ockham, né? Mas, mas podemos começar já. Tudo bem, depois então das vias sendo explicadas, nós vamos para as objeções, não é? Afinal, elas já vão por si mesmas refutar as objeções, mas tudo bem. Então, Exatamente. qual a primeira via? A primeira via é o do movimento, né? O movimento que entende-se aqui não é apenas um movimento local, como as pessoas costumam pensar, né? Implica toda a forma dos movimentos que Aristóteles descobriu, né? Que tem um movimento local, tem um aumento e diminuição, tem a alteração e tem a geração e corrupção. Né? Esses são os tipos de movimentos, né? Em que faz com que a coisa movida, ela que tinha uma determinada forma, ela que tinha uma determinada forma, pode ser substancial ou acidental, tanto faz, né? Se uma pedra se transforma numa estátua, há uma mudança da forma acidental da coisa. Entendeu? Agora, se uma pessoa que está viva e morre, há uma mudança substancial. Né? Ou a madeira que queima também é uma mudança substancial. Deixou de ser madeira para se transformar em carvão. Essas são as formas de movimento, né? Aumento e diminuição já. Essa é uma forma de mudança acidental, né? Geração e corrupção. Enfim, há esses movimentos aí. Né? A coisa para o ente movido, por assim dizer, ele. Para passar por esse movimento, ele não pode mudar-se por si mesmo. Uma pedra que se transforma numa rocha, que se transforma numa estátua, ela não vai transformar em estátua sozinha. É preciso que algo realize essa transformação, esse movimento, que vai ser o escultor, né? Então a primeira via é o seguinte, que aquilo que é movido é sempre movido por outro. Essa é o ponto de partida. Aquilo que é movido não vai mover-se por si mesmo. Ele tem que ser necessariamente movido por outro. E o O motor ponto de que ele Aristóteles, faz, não é? Já baseando-se no primeiro motor. Sim, o ponto que ele faz também, né, que tem três possibilidades: ou um movimento
acontece movido por nada, ou por si mesmo, ou por algo externo. Não pode ser por nada porque o nada não possui potência ativa, não pode ser por si mesmo por causa que aquilo que está sendo movido tem que ter só o que está sendo movido só possui impotência, o que está sendo movido, não em ato. Sim, sim. E potência pode gerar movimento, então tem que ser algo externo. Sim, tem que ser movido por algo externo, né? Algo externo, né? Isso significa o seguinte, né? Que quando a gente olha as coisas ao redor, a gente vê vários movimentos, né? As coisas sempre se movem. Sempre são movidas, quer dizer, né? É claro que no caso dos entes vivos, que nem os animais, né? E nós mesmos, né? Tem essa impressão de que nós movemos por nós mesmos, mas não. Nesse caso, somos entes movidos por partes, né? Nesse caso, o organismo vivo ele é movido pela sua forma substancial, que é a alma. A forma substancial daquilo que é vivo é diferente da forma substancial daquilo que não é vivo. No caso de uma pedra, por exemplo. A pedra é sempre inerte, né? Nós somos o que? Somos o composto movido por sua parte. Então, o que podemos dizer, né? Que a série de movimentos, ela não pode retroceder infinitamente, né? Sendo necessário... Ah, Sendo necessário... posso acrescentar uma coisa que é interessante? Sim, Que sim. muitos ateus, justamente eles têm essa dúvida, né? Eles negam a existência de Deus porque eles pensam, ah, mas então o que viria antes de Deus, né? Quem criou Deus? Daí eles ficam nesse pensamento. E quem criou Deus? E quem criou... Pois é, É né? É um infantil, negócio... né? Até mesmo. É um, é um pensamento infantil, né? Então, o que eu quero dizer, né? Que esses movimentos, né, são que a gente vê, podemos chamar de movimentos segundos, né? Deus ele pode criar infinitos movimentos segundos. Só que esses movimentos segundos têm que decorrer de um primeiro. Porque dizer que é possível existir em movimentos, vários infinitos movimentos segundos, para assim dizer, infinitos entes que são movidos em maneira circular, é dizer que é incorrer nesse erro e que a coisa pode ser muito pela mesma. Né? Há necessidade de existir um ente movente que não é movido. Que ele não é movido por ninguém. Que se identifica necessariamente com Deus. Porque se não é movido por ninguém, tem que ele tem que ser necessariamente eterno, ou seja, ele tem que existir fora do tempo, porque o tempo que nós vivemos, o tempo cronológico, depende necessariamente dessa sucessão de movimentos. Sem movimento não existe tempo. Isso tem que ficar bem claro, né? O tempo necessariamente decorre do movimento. Tanto é que Aristóteles definiu, né? O tempo é a medida do movimento um antes e um depois. Se é assim, não tem como existir tempo sem movimento. E o que não pode ser movido tem que necessariamente dar origem ao tempo. Tem uma coisa. Assim, é engraçado que esse pessoal ele provavelmente nunca estudou as 5 vias, né? Por causa que, claramente, nenhuma delas cai nesse problema de quem criou Deus ou quem move Deus. Porque logo no início, São Tomás ele já deixa claro, na exposição dele, que no movimento que ocorre, o movimento ele requer um motor. Esse motor, ou nada move ele, a gente tem um motor imóvel, Exatamente. ou ele é movido por outro. É movido por outro, esse outro, ou movido por outro, ou nada move ele, então ele é motor imóvel. Aí você não pode proceder indefinidamente, então em algum momento você vai ter que inevitavelmente chegar nessa conclusão. Né? Agora só falta Exatamente. provar que não pode proceder indefinidamente, a gente já Sim, mostrou que sim. tudo é movido por outro. E se excluir
o primeiro movente, né, que é necessariamente um motor imóvel, porque se ele é imóvel, né, ele não pode ser movido por outro, senão incorreria naquele erro de retrocesso, né, retroceder indefinidamente, né. É, então, o que assim, é, ai, deu um branco agora. Assim, então essa série de motores, se um se movendo do outro, eles não podem ser indefinidos, podem reduzir indefinidamente, porque se excluir o primeiro movente, não há os outros moventes, os moventes seguintes. Entendeu? Não há como ter esses movimentos seguintes. Tem que parar em um primeiro. Como é que, tipo, se, se começar assim, começar lá uma série infinita, né, como é que vai, não tem como chegar na atual dos momentos presentes. É isso que quer dizer. Inclusive, isso é algo confirmado pela a ciência moderna, por causa que a ciência moderna nos diz que a quantidade de átomos presente no universo é finita. Com infinitos átomos, você não pode criar infinitos entes materiais, então Sim, sim. o número constante tem que ser finito. Isso lembra até que o pessoal gosta de usar o Big Bang, né, também, né? Que foi proposto uma teoria que foi proposta por um padre católico, inclusive, né? Mesmo considerando o Big Bang, o ponto, o a, o a, a singularidade, né, não pode ter ocorrido num tempo infinito. Ele ocorreu em algum período, mas o que causou essa singularidade? Ela não pode ter sido causada por si mesma. Que teria dado, inclusive, origem ao primeiro movimento local, E por assim eu, dizer, né? ô, Que é a expansão do Luciano, próprio universo. se me permite aqui, eu me lembro que um dia eu estava discutindo com um ateu justamente isso, não é? E sabe o que eu achei muito engraçado? Que quando ele foi, não é, me descrever o Big Bang, supostamente como os cientistas hoje, como eu posso dizer, prescrevem, ele estava basicamente me definindo o primeiro motor, só que ele trocou o nome por Big Bang. Ou singularidade, né? Que seria o nome que dá para criação, que não podemos dar para Por, criação, né? porque é interessante porque basicamente ele definiu assim, olha, foi quando eu disse que não poderia ser algo acidental, né? Ou seja, dentro do tempo, porque senão ele teria que ter sido gerado por outro, ele disse: não, não, mas a definição atual não é mais essa. A definição atual é que ele ainda está em ação constante, sustentando a realidade, etc. Primeiro motor. Exatamente. Essa é Primeiro exatamente a motor. definição do primeiro motor. Sim. O Lawrence Krauss, né? Que é um físico que ele propõe que o universo veio do nada, né? Por causa de um certo desequilíbrio de campos gravitacionais, não sei o quê. Só que tem uma coisa, esse desequilíbrio não pode não pode ter. Como é que esse equilíbrio. Como é que esse equilíbrio pode ter durado uma eternidade desde, não sei, desde um tempo infinito para trás, e do nada aconteceu o desequilíbrio. Isso não. Algo tem que ter causado isso. Não pode ter causado por si mesmo. É pra você ver que os ateus têm umas propostas meio malucas, né, pra origem do universo, né? Algo Tem, que ficou infinitamente no. Algo que ficou uma eternidade numa determinada situação e do nada ficou em outra situação. Não tem sentido. um ponto que eu acho importante levantar aqui, é que na primeira via, que é o que está sendo exposto agora, São Tomás Sim, ele não retrocede no tempo. Então, exatamente. a questão do tempo é relevante nesse momento. Se o universo pode ter acontecido, pode ter sido eterno, ainda assim esse argumento continua válido. O próprio Aristóteles, que foi quem propôs esse argumento, acreditava na eternidade do universo. Exatamente. Então, é relevante. Inclusive é Só a gente bom. Sim, diga, sim. diga. Sim, sim. E é bom ressaltar aqui, né, que a
o motor imóvel, né, o Deus, ele não está no tempo, mas ele é simplesmente o causador do tempo. Porque ele é o autor do primeiro movimento, né? Sim, ele move as coisas a todo momento, inclusive agora. A gente só. Sim. A Inclusive. forma que a Pode gente falar, Pedro. retrocede nos motores na primeira via é neste exato momento. Então, neste exato momento, a gente consegue deduzir a existência de um motor imóvel. Se não existisse um motor imóvel, o movimento simplesmente não existiria. Porque Exatamente. nada se move por si mesmo, tem a necessidade de um motor externo, então nada se move. Sim, sim. E só uma curiosidade, né? Como Deus está fora do tempo, ele não enxerga o tempo, ele não enxerga as coisas se movendo como a gente enxerga. Ele enxerga num único ato todo o tempo existente no passado e no futuro. É um. Uma coisa, É que é uma algo, coisa, uma visão que é inimaginável, né? Uma visão dessas. acho que agora seria bom deduzir alguns atributos do primeiro motor imóvel para garantir Sim, que provar que o primeiro motor imóvel é o Deus, a forma que é entendido pelos católicos. sim, sim. Eu me baseei, né? Eu coloquei. A partir da primeira via dá para enumerar, aqui. Eu me baseei numa obra do Garrigou Lagrange, né? Reginald Garrigou Lagrange, a sua obra Deus, que está em espanhol, que é Deus, sua existência e sua natureza, né? Que ele enumerou 7 atributos que podemos atribuir a Deus a partir do primeiro movimento, a partir da via do movimento, né? Que o primeiro é seguinte, né? O motor imóvel é ato puro, né? Por ser ato puro, o ato puro não recebe o ato de ninguém, porque não pode ser movido por outro movente. Ele não tem nenhuma potencialidade e só pode atuar. O motor imóvel também ele é infinitamente perfeito, porque como ele não pode ser atuado, ele não pode receber também a perfeição de ninguém. Né? Por exemplo, né, aquilo que está frio, ele pode ficar quente, porque ele recebe um ferro quente, ele pode receber a perfeição do fogo que é quente. O ferro frio ele pode receber a perfeição do fogo que é quente. Ele recebe algo do fogo. Já o Deus não pode receber nada de ninguém. Ele já é perfeitíssimo. O motor imóvel ele é imaterial e incorpóreo. Porque ser corpóreo e ser material implica ser suscetível à mudança. Deus não pode ser assim. Ele é inteligente, porque as inteligências elas são necessariamente movidas. E Deus move inteligência. Se move inteligência, ele tem que ser necessariamente inteligente. Ele é onipresente, porque Deus alcança tudo aquilo que é movido. Se algo é suscetível a movimento, Deus alcança isso, o que é movido. Ele é eterno, porque como ele só atua, porque como ele só atua e não é movido, ele não pode estar presente no tempo. O que está presente no tempo pode ser mudado. Deus não pode ser mudado. Né? É eterno, porque já é sub. Sim, perdão, isso eu já disse. E por fim, ele é uno, porque não pode existir dois atos puros. Isso aí já destruindo o panteísmo, né? Afinal, como Sim, eu não me lembro agora, eu acho que foi Sócrates quando ele refutava o paganismo ateniense, né? Ele dizia que não poderia existir dois deuses porque implicaria que um tinha alguma imperfeição. Se era exato. imperfeito, É porque eles tinham que distinguir de alguma maneira, né? né? Então, se existem dois, é porque um tem alguma falta, algum defeito e foi então necessário que existisse outro. Se ele não é perfeitíssimo, ele não é Deus onipotente, onipresente, omnipotente, então não é Deus. Exatamente. Alguém ainda poderá objetar, né? Mas e como é que ficam os anjos nesse caso? Os anjos, eles são inteligências separadas e criadas, Eles né? são como Ou já, nós. Só sim. que Então os anjos,
os anjos eles vão ser distintos a partir da forma de como a inteligência deles atua. Deus é perfeitíssimo, né? Ele já tem uma inteligência perfeitíssima. Ele não pode se distinguir de nada. Mas, enfim, né? Eu acho que isso já basta, né? E só para deixar bem claro, né? As 5 vias, elas não estão contidas só na Suma Teológica. Se alguém pegar a Suma Teológica, vai encontrar 5 vias em 2 páginas no máximo. Entendeu? São tomadas de maneira muito resumida. E de maneira muito clara também, né? Mas só que as 5 vias em si, elas estão distribuídas por toda a sua obra. Se compilar todas as vezes que o Santo Tomás aborda, cada uma de 5 vias de maneira diferente, vai dar centenas de páginas, né? É algo, como eu disse, é algo inesgotável. É algo inesgotável. Inclusive, na Suma Contra Gentil, você vai ver 2 formas em que ele apresenta a via do movimento, né? A gente só apresentou de uma forma porque senão não daria tempo para abordar tudo. Perfeito. Alguma colocação a mais? Eu acredito que isso basta, né? Em razão da brevidade da apresentação. Exato. Então, podemos partir para qual é a segunda via? Sim, o caso, essa é a mais importante de todas, né? Porque é de onde vai decorrer todas as outras 4. Como eu disse, o Santo Tomás ele coloca a do movimento primeiro porque é a mais evidente. É a que nós podemos ver. Pela Porque, inteligência natural sem a necessidade da revelação. exatamente, né? Porque a via do movimento, ela é a que a gente percebe pelos sentidos mesmo, né? A gente vê a coisa acontecendo. A via, agora, causa eficiente, não é, ela já é conclusão de fato. É algo que não era e agora é. Né? O objetivo da segunda via é provar que há uma causa incausada. Uma primeira causa que não pode ser causada. Que é a seguinte, né? Que aquilo que é o causado, ele tem uma causa que é distinta de si próprio. O efeito, ele é sempre distinto de sua causa. Nada pode ser causado por si mesmo. Seria até um absurdo achar isso. Inclusive, é absurdo alguém achar que o universo se causou, né? Como é o que propõe aquele físico que eu citei agora há pouco, o Lawrence Krauss, né? Dizer que o universo tem como causa a si próprio. Então qual é a questão aqui, né? Quando se fala da causa, da via da causa eficiente, vamos tratar basicamente, principalmente da causa, do que chamamos de causa per se. Causa per se é diferente da causa acidental, é distinta da causa acidental, né, ou causa per accident, porque estamos falando daquilo que é aquilo que causa a essência da coisa mesma, né? E ao contrário do movimento, não estamos falando necessariamente de algo que acontece no tempo. O movimento necessariamente existe no tempo, né? A causa per se não é exatamente, não estamos falando exatamente de uma causa, de uma sequência de causas, no sentido uma sequência cronológica, e sim de uma sequência básica, na sequência mais lógica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? A luz é necessariamente a causa da visão. É uma ligação direta com a visão. Se remove a luz, não temos a visão. É basicamente isso, né? É claro que a visão tem outras causas ainda, né? Como nervo ópticos, etc e tal. Mas ela é necessariamente também, a causa é necessariamente o primeiro no ser. Como eu digo no meu texto, né? É tanto no ponto de vista da existência quanto da essência.
Quanto à existência, podemos dizer que se deve ao fato da causa eficiente ser sempre anterior ao efeito, seja temporalmente, seja segundo a natureza, porque o agente deve existir em ato para poder obrar. Quanto à essência, se deve ao fato da perfeição ou forma de que está sujeito à mudança e que adquire por participação pertencer por essência ao agente, ou pelo menos esse agente participar dela de maneira anterior ao efeito, porquanto é mais próximo do agente primeiro, que a tem por essência. Né? A questão da causa eficiente é o que eu, no meu artigo, em que eu trato de maneira, uma forma mais complexa, né, por assim dizer. Né? Acho que é isso essa parte agora que eu me compliquei, mas agora é que me veio à luz a coisa. Muita gente fica imaginando aquela sequência de peças dominós, uma derrubando a outra, entendeu? Que como se Deus fosse o dedo que empurra a primeira peça e essas peças vão caindo em sequência. Muita gente pensa que é assim, mas não é bem assim. Né? Tem uma obra do padre Penido, que é brasileiro, que ele viu que não era assim. Porque se Deus ele é onipotente, ele necessariamente ele pode causar infinitas causas segundas. Inclusive até mesmo infinitamente no tempo. Ele pode causar isso. Aí pergunta-se então se Deus pode criar uma sequência infinita de causas segundas, né? Como ele pode ser demonstrado? Ele pode ser demonstrado. É essa a pergunta essa pergunta que se faz. E a resposta é a seguinte, né? Imaginemos então que essas causas segundas não sejam exatamente essa sequência de peças dominós que eu descrevi. E sim como uma roda que fica girando eternamente no tempo. Entendeu? Ora, a roda está ali rodando. Então, como seria? Então, Deus seria, nesse caso, analogamente, seria o motor que move essa roda, como causa eficiente dessa roda, do movimento desta roda e no movimento dessa roda. É algo mais, é algo complexo, né, de entender, mas é basicamente isso, que Deus, por ele poder causar infinitas causas segundas, ele também pode fazer isso. Então acontece, então o que podemos dizer? Que essas causas segundas, elas não podem ser causadas por si mesmas. Porque se o efeito é distinto da causa, se o efeito é distinto da causa, essas causas segundas infinitas, ela tem que ter também ele tem que também, eles precisam de uma causa primeira distinta delas mesmas. Porque dizer que essas infinitas causas podem existir por si mesmas é dizer que elas também têm por ela mesma a sua própria causa. Então Deus, ele tem que ser necessariamente a primeira causa dessas causas segundas. Mas é isso, né? Perdão do didático dessa vez, né? Que realmente eu me perdi aqui no, no, na minha, nas minhas propostas. Né? É uma questão de didática, né? É uma questão didática. Né? Agora que alguma coisa mais? Então, né? E da causa eficiente podemos encontrar três atributos para Deus, né? Novamente, que é a seguinte: a causa primeira, ela necessariamente é eterna, né? Porque ela não foi causada. Ela é incorruptível, tal como o motor imóvel, né? E ela é onipotente, já que ele, sendo a causa primeira, ele é o causador de todas as causas segundas. Uma, mas é uma observação, né? Se vocês têm alguma colocação aí.
Eu não tenho uma colocação. Acho que já ficou suficientemente claro, mas se o Thiago tiver alguma coisa pra falar, ele pode dizer. Não, já pode passar pra próxima, eu acho. Sim, sim. Pode falar. Agora teríamos que ir, não é, pra terceira via. Sim, a qual que é da contingência, né? Essa vão ser mais breve, né? Porque acho que não tem muito o que falar sobre ela. Que é aquela questão do ser necessário e ser contingente, né? Ou melhor dizendo, né? Usando um tomismo mais puro, ente necessário e ente contingente. Né? Aquilo que é contingente é aquilo que pode ser ou não ser. Entendeu? Todos nós somos contingentes. Né? Assim como todas as outras coisas causadas também são contingentes. Né? E o Deus é o ser necessário, o ente necessário. Né? A explicação é o seguinte, né? Se vou sendo bem breve, né? Aquilo que pode ser ou não ser, nem sempre foi. Nem sempre foi. E se tudo, absolutamente tudo, fosse contingente, haveria algum período em que nada existiria. Né? Se assim é, então Deus, ele necessariamente deve ser o ente necessário para que esses entes contingentes existam. Né? Né? Essa é a explicação sumária mesmo da via da contingência. Né? Obviamente, a explicação do São Tomás é bem mais complexa. Mas esse resumo, eu acho que já basta para demonstrar a existência do ser contingente, né? Há objeções, né? A maioria delas fajutas, como, por exemplo, salvo engano, né? O Auguste Comte, ele disse que o universo, aliás, perdão, que a coleção de todos os entes contingentes pode compor o necessário. Obviamente que não é assim. Obviamente que não é assim, né? Inclusive, o Garrigou Lagrange, ele meio que faz quase que uma piada com relação a isso, né? Ele disse o seguinte, né? Que di, diz que a coleção de entes contingentes não pode fazer um necessário, porque seria como dizer que milhares de idiotas podem fazer um homem genial. Então, é um argumento totalmente inválido. É. Só, só gostaria aqui de fazer um comentário, né? Definir o que é um ente. Que, né, existem, na visão de São Tomás, existem duas. O termo ente pode ser tomado de duas formas. É, que é o Sim, ente categórico e o ente proposicional. O que está em questão aqui é o ente segundo a definição de ente categórico. Que é sim, aquilo que se sim, divide nas 10 categorias de Aristóteles, né? Elas sim, são sim, a substância, que é o que, a quantidade, que é o quanto, as qualidades, que é o como, relação, que é o que se relaciona, lugar, que é o exato. onde, o tempo, que é o quando, o estado, que é o como está, o hábito, que é a circunstância no qual Exato. está, ação, que é a E, atividade, a paixão, que é o que está passivo em alguma atividade. exato. Exato. Deus não se encaixa nesse ente categórico. Daqui, o ente categórico basicamente entra na parte do o ente real, né? Tem o ente real e tem o ente de razão, né? Que é o que só existe na sua cabeça, né? Por exemplo, o número um, né? Ninguém viu o número um por aí, né? Ninguém apalpou, viu, etc e tal. Aí, o que se divide Nesse, nessas 10 relações é o que é um ente que ele vai definir como ente, né? O ente categórico. Essência vai exatamente. ser o que vai significar o que é esse ente, né? Vai ser aquilo pelo qual o ente recebe o ser, né? Por exemplo, um humano, que é um ente categórico, né? Que ele consegue se Sim, dividir, sim. dividir por essas categorias, ele é um
vai possuir a essência dele, que é a humanidade, né? E essa essência vai abordar duas coisas, a forma e a matéria, né? Mas não a matéria enquanto matéria individuada, vai ser a matéria A não famosa. individuada. É a famosa matéria segunda, né? Sim. Não vai Sim, ser, sim. por exemplo, O... carne vai fazer parte da essência de humanidade, mas não vai ser esta ou aquela carne, que a gente diferencia, por exemplo, Sócrates de Platão, pelo fato deles possuírem diferentes matérias, né? Sim, sim. Um, um resumo bem breve, né? Eu dou três conclusões, né, sobre a terceira via. Primeiro é que os entes contingentes que podem que pode ser ou não ser, certamente um dia não foram, né? E então, que é preciso existir um ser necessário que sempre foi como princípio extrínseco da série causal per se ordenada. Ele é o ser necessário é necessariamente o princípio pelo qual todas as coisas contingentes são, né? E o ser necessário, ele é o único que pode dar o ser aos contingentes. Tem uma Então, conclusão que eu acho. Desculpa, prossiga. pode falar, pode falar. É que. Achei que você tinha acabado. Não, já concluí as três conclusões, né? Só. Mas se você tiver É, alguma colocação. é que tem uma coisa bastante interessante que eu gosto dessa via, é que, né, a definição de contingente é aquilo cuja essência é distinta da existência, né? Que a essência que eu acabei de definir, que é o que Exatamente. é, e a Exatamente. existência é o se é, né? Aí, para você descobrir que as coisas são contingentes, que é a essência distinta da existência, que você pode é que você consegue conceber uma essência sem conceber a sua existência. Eu posso conceber uma humanidade na minha mente, ignorando, por exemplo, se humanos existem, né? Sim, Conceber sim. a essência de galinhas sem saber se galinhas existem, dinossauros sem conceber que se dinossauros existem. Nessas situações, a essência é distinta da existência. Então, essas coisas, elas não elas são contingentes. Agora, como o Luciano demonstrou, né, como ele disse, nem tudo pode ser contingente, porque senão em algum momento nada existiria. Né? E o nada não possui potência ativa, então nada teria que existir sempre, o que não é o caso. E Sim, então, o que a gente conclui? Existe um ser cuja essência é igual à existência, quer dizer, ele não é contingente, ele é necessário. E exatamente. Porque como a aquilo que essência, existe. só para Ah, concluir pode. aqui, como a essência é igual à existência, então a gente não consegue conceber uma conclusão rápida disso, é que a gente não consegue conceber a essência dele em nossas mentes. Porque se a gente conseguisse conceber ele ignorando se ele ele não seria necessário, ele seria contingente. Exatamente, né? O ser contingente, ele necessariamente é aquele que recebe o ser de outro. De outrem e o ser e como não pode retroceder indefinidamente, obviamente Deus é aquele que dá o ser, né? É por isso que, inclusive, como você vê, tanto no local do movimento, como agora na terceira via, essas duas vias já também decorrem da causa eficiente, né? Sim, Como sim. podemos ver, como podemos observar aqui, né? Né, e seguindo também, né? Eu seguindo ainda nos passos do Garrigou Lagrange, né? Ele dá na sua obra quatro atributos que podem ser concluídos, né, da partir da terceira via, né? Como, por exemplo, né, ele já observa, né, que o ser necessário é a causa eficiente de todos os contingentes, né? Ele também necessariamente é eterno, como foi observado nas outras vias. Ele é uno, porque
Porque não tem como existir dois seres necessários. Né? Se alguém tentar conceber isso, um ou outro já não será mais necessário. Um deles não será mais necessário. Então tem que ser necessariamente um. E é imutável, né? Porque não pode haver mudança naquilo que é como assim necessário. Então, acho que já ficou bem claro, né, aqui. E podemos saltar já para a quarta via. Perfeito. Podemos então. Pode então, né, nos introduzir ao que seria a quarta via, por favor? Sim, a quarta via é graus de perfeição, né? Que são os graus de perfeição, né? Que vendo que as coisas têm perfeições diferentes entre elas, então necessariamente há necessidade de existir algo perfeitíssimo que podemos dizer é o que é a causa das perfeições das coisas. Né? O Richard Dawkins apresentou, acho que de todas as objeções que o Richard Dawkins apresentou no seu livro, né, God Delusion, é com relação a essa quarta via. Né? Não sei se o Thiago chegou a ver essa quarta. A objeção dele é o seguinte, né? E a apresentação de Dawkins desse argumento é o seguinte. Ele disse assim, ele escreveu, eu transcrevi, né? O que o Richard Dawkins escreveu, que a objeção dele é que é importante apresentar a objeção do Richard Dawkins, porque é o que todos os ateus pensam a respeito dessa quarta via. Entendeu? Que ele disse que a apresentação dele que é o seguinte, né, que quando julgamos esses graus em comparação ao máximo, e que os seres humanos, por exemplo, podem ser tanto maus como ruins, e que, portanto, há um grau de bondade que não pode estar em nós, né, que seria de Deus. O Richard Dawkins, ele objeta dizendo que isso não nem chega a ser argumento. E ele ironiza dizendo que podemos dizer que há as pessoas que têm graus diferentes de fedor e que deve haver necessariamente um fedorento inigualável que podemos dizer que é Deus. Obviamente que ele não entendeu. Não, mas o Essa via. fedor. O fedor não é um bem, o fedor não é. É a Exatamente. inexistência de um bem, é um mal, e o mal não existe. Então isso daí é grosseiro, né? É grosseiro. Inclusive, mesmo se considerarmos o cheiroso, ainda seria inválido. Porque o cheiro necessariamente é algo que deriva de algo material. Deus não é material. Deus não tem cheiro. Nem bom nem ruim. Afinal, né, Entendeu? pra ter cheiro, o odor, ele advém Da matéria. da De matéria. Ele alguma, é de inerente à algum matéria, material. né? Então, Sim. e Sim. por uma... Agora, Sim, pode pode continuar. continuar, perdão. Não, Não, pode. não, Não pode. era só isso mesmo. Sim. Então, como nós devemos entender essa via, né? Richard Dawkins não entendeu, muita gente não entende também, né? A perf... Porque primeiro temos que entender o que é o bom, né? O que é bondade, o que é o bem, né? O Aristóteles define o bom como aquilo que apetece a coisa, né? A e a coisa, né? Porque tudo aquilo que tem uma forma porque todo ente de alguma forma é bom enquanto existente. Só que as coisas são de maneiras distintas, né? A coisa e a perfeição aqui implica mais com relação ao modo de ser, né? São Tomás ele usa como exemplo a questão do quente, né? Que há graus de quentura distintos, né? E que o maior de quentura seria aquilo que já é quente por si mesmo, que é o fogo, né? E muitos teólogos comentam de diversas formas, né? A questão da quarta via, né? Né? Eu aderi a que eu considero mais fácil, mais provável e mais fácil de explicar.
que é a seguinte, né? Que a perfeição corresponde ao modo de ser, né? E ao modo de ser e a questão da potencialidade da sua própria forma, né? Vou dar um exemplo, né? Uma grama, um talo de grama, ele é necessariamente mais perfeito do que uma rocha. Por quê? A rocha ela não é viva. A grama já é viva, né? E um animal qualquer, ele é mais perfeito do que essa grama, porque ele além de ter vida, que nem a grama, ele tem uma alma que conhece as coisas, né? Que tem várias potencialidades, né? E o humano, ele é mais perfeito do que um animal bruto, porque já tem o uso da razão, né? E os anjos não podem ser demonstrados, né? Como Deus é demonstrado, né? Mas para dar um exemplo, eles são mais perfeitos do que os humanos, porque eles já são formas puras e, portanto, eles estão mais próximos da perfeição de Deus do que nós, né? Agora, o que a gente... Agora, por exemplo, quando formos comparar um humano com outro, o que há aí são diferenças acidentais. Ainda que, por exemplo, uma pessoa pode ser mais bonita que a outra, que uma pessoa pode ser mais justa que a outra, que uma pessoa pode ser mais gorda, mais magra, etc. Isso já são diferenças acidentais. Porque todas elas têm a mesma perfeição de ser racional. E, e, e onde entra. E Deus. E essas perfeições, elas necessariamente têm uma causa. Uma causa. Uma causa, né? Porque são perfeições que as coisas não têm por si mesmas. E Deus é a perfeição dessas causas. Para dar uma analogia bem, imagine uma sala com várias peças metálicas em diferentes distâncias de uma fogueira. Elas vão ter, elas vão estar em temperaturas diferentes. Entendeu? As que estão mais afastadas dessa fogueira vão estar mais frias, as que estão mais próximas vão estar mais quentes. As peças que estiverem mais próximas da fogueira estarão mais quentes, então estarão mais semelhantes com Deus. Assim como nós somos mais semelhantes a Deus do que um cachorro ou uma minhoca, por exemplo. Né? E o fogo, ele por ser quente por si mesmo, ele é a causa da quentura de todas essas coisas. Né? Assim também Deus é a causa das perfeições das coisas. É... Espero ter sido claro aqui. Não, não, Espero ter sim. sido claro. Claríssimo. Alguma Alguma colocação? Algum comentário? Acho que é isso aí. Então, Sim, sim. caso Sim, nada vamos para a última. caso nada impeça, pode agora nos introduzir, não é? Finalmente a quinta e última via, por favor? Ah, sim, não só para dar uma conclusão, né? A quarta via, né? A conclusão que é a seguinte, né? Que podemos dar 4 atributos a Deus a partir da quarta via, né? Que o ser perfeitíssimo, que é Deus, né? Ele é verdadeiríssimo. Ele é verdadeiríssimo. Porque como o, né, tem aquela questão dos transcendentais, né? Os análogos supremos, né? Uno, ente, coisa, algo bom e verdadeiro, né? O verdadeiro é um dos transcendentais, né? Ele é perfeito. Deus é verdadeiríssimo porque ele compreende em si toda a perfeição do ser. Toda a perfeição, Deus compreende toda a forma de perfeição que existe no ser, né? Ele também é ótimo porque ele compreende toda, porque só ele pode apetecer todas as coisas, né? Tanto ele é nosso fim último, né? Ele é nobilíssimo porque ele é soberano sobre todos os seus efeitos.
E por fim, ele é maximamente ser, porque ele é o ser subsistente por si mesmo, como demonstrado na terceira via, né? Já que se ele é a causa de todas as perfeições, né? Ele é a causa também de todo o ser das coisas. Agora podemos ir para a última via. Isso aí. Entendido. Deixa eu começar aí a falar sobre a quinta via. Sim. A quinta via é referente à causa final, né? A todas as quatro primeiras vias, como a gente viu, decorrem da causa eficiente, né? Que Deus, ele é a causa do movimento, ele é a causa do ser, ele é a causa dos contingentes, né? E é a causa das perfeições das coisas, né? A quinta via é diferente porque já refere-se à causa final, né? Que ele, ele é a causa final, ele é a causa final de todas as coisas porque ele ordena todas as coisas, né? Muita gente confunde a quinta via com o design inteligente. Não tem nada a ver. Aliás, tem pouco a ver, na verdade, né? Não é. Não é diferente da causa da design inteligente. Design inteligente é outra coisa, né? A complexidade redutível, etc e tal. O que a causa final, a quinta via diz é o seguinte, que todas as coisas têm uma causa final. Todas as coisas foram feitas para algum fim. E por isso é necessário que essas coisas tenham sido criadas tenham sido causadas por algum ente inteligente. Porque se a gente faz alguma coisa, por exemplo, né, se um carpinteiro constrói uma cadeira, ele constrói para algum fim. Ele não vai construir algo à toa para não utilizar para nada, né? Assim também, como se vê na causa eficiente, né, se Deus causa algo, ele vai causar esse algo para algum fim. Como por exemplo, né? Como por exemplo, ele pô o o capim que é do pasto, ele é feito para alimentar o boi que está lá, né? Os frutos, os animais que nós comemos foram criados para nos alimentarmos. E pode ter outros fins também, né? Então a causa final refere-se a isso. Eu, particularmente, eu acredito que é o argumento mais forte das cinco vias, é o argumento mais forte e irrefutável de todos. Porque não só é, prova a existência de uma causa incausada, como também mostra que necessariamente as coisas são causadas por uma inteligência. Porque senão elas não teriam. Porque todas elas têm algum fim, né? Geral... Porque todas elas têm um fim. Porque tudo que existe, ele corresponde à sua natureza. Né? A água, por exemplo, ela sempre vai molhar. Porque é da natureza dela molhar. Por assim dizer, ela é ordenada a isso. Ela é meio quase que usando uma analogia bem própria, né? Parece que as coisas são programadas para corresponder a essa natureza. Eu fui claro até aqui? Sim, Sim, sim. Eu, Né? eu Um acho exemplo. que a quinta via, o São Tomás ele acha que a primeira é mais manifesta, né? Eu acho que a quinta talvez seja até mais manifesta do que a primeira, por causa que a questão da ordenação das coisas, que as coisas elas não são obrigadas, se você supor que não existe um ordenador, as coisas não são obrigadas a seguirem as leis da natureza, por assim dizer. Podia ser tudo caos, mas não é. Sim. como os ateus tentam, não é? Sempre dizer, afinal, eles pressupõem que tudo é caótico. Tanto é que um ateu famoso aí no YouTube, ciclista alguma coisa, Ah, o ciclista cético. ele já disse, Sim. né, em um debate com o Conde em o que, 2014, 2016, não sei quantos anos foi, né, que tudo é caos
e que às vezes tem menos caos, outras vezes tem mais. É ridículo. Se não é totalmente caos, se existe alguma coisa. Assim, você acredita que é possível você fazer física, né? Ciência? Você acredita Sim, que isso é possível, então você já está assumindo que existe algum padrão. Se existe um mínimo padrão, então já Já não é não é tudo caos. caótico. Que é como deveria ser, caso não houvesse um ordenador. sim. Inclusive, né? Claro que eu tenho muitas ressalvas, né? Porque esse autor ele era anglicano, né? Mas o Lewis ele escreveu um parágrafo que eu achei até que bem genial, que expõe muito bem a quinta via. Que ele diz o seguinte, né? Que pressupor que a coisa que Deus não existe é pressupor que, por exemplo, que a nossa inteligência deriva de um cérebro que surgiu de reações químico-físicas e químicas. Isso quer dizer o quê? Se o nosso cérebro, né, e a nossa inteligência surgiu a partir do acaso, nós não podemos confiar nela. Como nós podemos confiar em algo que surgiu do acaso, assim? Como é que nós vamos tirar conclusões para negar Deus se também tudo é acaso? As próprias conclusões seriam acaso. Para negar, para refutar, não é? Nada seria. Tudo. Nossa inteligência não serviria para nada, porque ela não seria mais confiável, Não, porque ela não é ordenada. não conseguiríamos nem determinar o que é um mais um, se a gente fosse pegar isso daí. Exatamente. Agora, se tudo que existe no mundo, tudo, até mesmo as coisas que nos causam mal, né, como um vírus, uma bactéria, né, a desastres naturais, se tudo isso corresponde à sua natureza, né, então é porque esse é de sempre e sempre do mesmo jeito, né? Se tudo corresponde à sua natureza sempre do mesmo jeito, tanto é que as leis físicas se baseiam, né, nessa constante. Então, há de presumir que existe uma ordem. E se existe, e como diz Aristóteles, né, né, do acaso não pode haver ordem. As Então, próprias pressuposições básicas da que você possa ter conhecimento já implicam na existência de uma normativa, de uma ordem no universo, né? Por exemplo, o futuro vai ser igual ao passado, que a gravidade vai se comportar sempre da mesma forma. Essas são coisas assumidas pela ciência, né? exatamente, né? Os ateus, eles ainda nos acusam de que se nós cremos que Deus é a causa de tudo, não precisamos então estudar mais nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A quinta via já nos mostra isso. Porque se uma inteligência criou tudo, então cabe a nós, né, e principalmente aos cientistas cristãos, estudar a ordem em que Deus criou as coisas. E muito pelo contrário, se o mundo não foi criado por Deus e é tudo caos, então as coisas não são constantes e os ateus não teriam como estudar o mundo, já que tudo é caótico, não tem ordem. Se o Afinal, né, mundo pode ser estudado, afinal, a ciência empirista é baseada em padrões. Se existem padrões, há ordem para esses padrões. exatamente. E se a ordem é porque as coisas que correspondem a essa ordem, elas têm causa final. Né? O nosso coração, por exemplo, né, que é o exemplo mais clássico de todos, né, o coração, ele tem uma causa final muito evidente, que é bombear o sangue. Que é bombear o sangue. Então, se o coração existe para bombear o sangue, já cumprindo essa função, é, é meio, por assim dizer, é meio nonsense dizer que o coração surgiu por acaso. Como é que de repente tem no nosso corpo um órgão feito só para isso, né? Temos o pulmão para respirar, o estômago para digerir os alimentos, e etc, né? E já concluímos agora então a quinta via ou algo vai ser acrescentado? A quinta via, né? Não foi apresentado nenhum atributo, né, que podemos dar a Deus na quinta via, até porque já foi tudo já foi tudo demonstrado nas outras vias, né? Algo interessante para concluir, se me permite, é que Sim, sim. através disso, por exemplo, nós podemos inferir uma resposta suficiente para, por exemplo,
Ah, por que nós não podemos chamar Deus de mãe? Bem, é simples. Chamar Deus de mãe implica que ele nos criou de forma mais direta, que ele possui matéria, né? Pois a mulher ela gera o filho no ventre, ele tem a mesma É de matéria que mal. ela. Logo, nós teríamos isso daí surge vários erros, né? Mas, por exemplo, o mais comum é de que nós teríamos uma essência divinizadora interna dentro de nós, nós só precisamos nos libertar para então tornarmos né? Outro Deus. Isso daí é panteísmo. E Só sim, pra. que o pai Exatamente. gera o filho fora dele, né? E Sim, é bom lembrar também que a mulher, ela gera o seu filho de maneira passiva, né? quanto E pai de maneira ativa. E Deus, ele nos criou de maneira ativa, né? Então, maneira ativa e indireta, não é? Indireta no caso, não possuímos matéria, até exatamente. porque Deus não tem matéria. E o que diz a Bíblia quando fala que nós fomos criados à imagem e semelhança que nós possuímos uma característica que, por exemplo, nenhum outro animal tem, que é uma característica dada a nós somente e única e exclusivamente por Deus, que é a alma, imortal e, não é? Exatamente, né? Ah, eu apresentei ao longo dessas apresentação 5 vias, né? Vários atributos de Deus, né? Podemos ainda acrescentar mais alguns, né? E alguns e para você mostrar, né, o nível, como por que Santo Tomás ele atingiu o seu cume da metafísica, né, a partir já nas 5 vias, né? E principalmente e também no decorrer do seu tratado De Uno, na primeira parte da Suma Teológica, né? Se retroceder, vamos voltando à primeira via, né? Deus é ato puro, não é verdade? Ele não tem potência passiva. Ele não tem potência passiva. Né? Porém, ele tem potência ativa e por essa potência ativa que ele dá um movimento às coisas. Certo? Né? Há objeções que. Há objeções que, com relação a isso, né? Que parece que. Não lembro agora se foi de Plotino, que diz o seguinte, né? Se Deus ele é ato puro, né? Então ele não pode ter nem potência passiva, pelas razões já demonstradas, e segundo ele, nem potência ativa. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos potência ativa para escrever, né? Correto? Ora, nós escrevendo em ato é uma condição mais perfeita do que ter a potência ativa de escrever e não escrever. Agora, como é que vocês têm ideia, por exemplo, de como Santo Tomás respondeu, refutou essa objeção? Não, eu só sei que o Plotino não é. Ele é. É bom aqui lembrar que ele é da ala platonista, não É dis, neoplatônico, né? neoplatônico, não discernido da mística platônica, ou seja, um gnóstico, Sim, um esoterista. sim. E convenhamos, ele apresentou uma objeção muito forte. Tanto é que, se eu não me engano, essa objeção ela Ele, tá no livro Contra os Cristãos, não é? Que esse Contra Cristãos foi escrito por Porfírio, né? Porfírio que, salvo engano, era discípulo de Plotino, né? é, eu, Ou algum filósofo influído por ele. eu sei que tem umas lendas de que o próprio Constantino pegou um manuscrito quando leu e botou fogo. Sim, mandaram queimar. Sim, sim. A resposta do Santo Tomás é genial. É genial. É a seguinte, né? Se lembra que a gente falou, né, que no caso de ao contrário dos entes criados, Deus, a essência de Deus coincide com o seu próprio ser, né? Se assim é, então a potência ativa de Deus coincide também com o seu próprio ato, já que ele não está no tempo. Se é assim, então em Deus há potência ativa sim. Há potência ativa sim.
E que essa potência ativa não necessariamente precisa acontecer no tempo, porque Deus não está no tempo. Porque ele é eternamente ativo. Então, é assim que Santo Tomás responde à substituição de Plotino. É para você terem uma ideia de como Santo Tomás ele se aprofundou demais nessa parte, ao estudar a natureza de Deus mesmo. E, consequentemente, estudar o seu ser, né? A demonstração do seu ser. É perfeito, né? Afinal, Deus não está submisso ao tempo, ele está, como já dito, não existe, não foi Ele está criado, no. não é acidental, Exata... ele rege o tempo, está fora dele. Exatamente. Exatamente. E não ter acidentes é, obviamente, um dos seus atributos também. Né? Que não consta nas 5 vias, né? Mas dá para deduzir, né? Se ele é ato puro, ele não pode ter acidentes. Ter acidentes é próprio daquilo que tem potência passiva. Agora, algo mais a ser exposto na última via ou não? Acho que é isso. Não, ficou. Não, ficou bem claro, né? Agora tem as respostas às objeções, né? Sim, retornando ao assunto que nós estávamos discutindo no início, dos argumentos ateus e da ótica deles, e que nós discutimos, é claro, durante todas as vias, mas sendo mais direto Sim, agora, quais as objeções a serem feitas pelos ateus, né, que eles fazem, e qual a validade dessas objeções, desses argumentos, sim, sim. que, De como nós todos os vamos argumentos. provar, né, nenhuma, mas tudo bem. Sim. A, a primeira objeção, né, que Santo Tomás coloca é a que os ateus mais usam e que eles mais batem, que a gente mais responde e mesmo assim eles persistem no erro, né? Que é a do problema do mal, né? Que é Porque é a seguinte, a mais clássica, por assim dizer, né? é É, a mais clássica que existe, é existe desde a Grécia interessante. Antiga. Sim, sim, é interessante, Luciano, que esse pessoal, quando ele vai na existência do mal, né, que é um erro, eles se acham extremamente inteligentes, como se eles tivessem descoberto toda vez que É, alguém expõe esse argumento pela milésima vez, parece que ele expõe como se fosse da primeira, de tão genial que aparenta é a ser. grande, é a grande novidade, né? A grande, né? Santo Tomás ele expõe de uma maneira até mais sofisticada do que os ateus expõem, né? Porque São Tomás apresenta o argumento assim, né? Se Deus é o sumo bem, né? Ele não e o criador do mundo, então concluir o seguinte, né? Aquilo que é infinitamente tal, o máximo em tal coisa, necessariamente tem que excluir o oposto. Ora, se Deus criou o mundo e há mal no mundo, como é visível, então significa que Deus não pode ser sumamente bom. E se ele não é sumamente bom, então ele não existe, porque o mal existe. Só que Santo Tomás ele responde com o argumento de Santo Agostinho, que diz o seguinte, né? Deus, sumamente bom, de nenhum modo permitiria existir algum mal nas suas obras se, se não fosse onipotente e bom para, do mesmo mal, tirar o bem. Qual é o principal erro dos ateus, né? O principal erro dos ateus é o seguinte, né? Que Deus, ele não há mal contido na natureza de Deus, obviamente, né? Porém, o erro dos ateus é querer já sentenciar a Deus em querer proibi-lo de permitir o mal. Uma coisa é causar o mal, né? Ainda que Deus possa ser, entre aspas, a causa do mal de maneira indireta, né? Só que não de forma direta. O, o erro dos ateus é querer proibir Deus de permitir o mal. Permitir uma coisa, causar é outra, né? Ah, sim, sobre a causa, não é?
é facilmente refutada porque o mal não existe, porque ele é a ausência de Deus. E sobre a permissão, né, deste mal, Sim, se dá porque o mal, a desigualdade, ela abre brechas para que seja exercida a caridade, as virtudes, a bondade. Ou seja, de um exato. mal você tira um bem, né? Por exemplo, posso citar aqui algo bem. Sim, Não acho que já deve conhecer, porque é um exemplo recorrente. A fornicação. A fornicação é um mal, só que deste mal nós tiramos um bem que é a vida. Ou seja, de um mal ainda tem como, né, ser extraída um bem. sim, sim. O Roger Marin, ele, no seu livro Deus e sua obra, ele distingue dois tipos de males, né? Na página 601, ele diz que existe o mal de culpa e o mal de pena, né? O, o, o mal de pena é o mal físico existente no mundo, né? Que inclusive é decorrente do próprio pecado original, com relação ao homem, né? E o mal de culpa é o mal moral mesmo, o mal moral mesmo, né? Como, por exemplo, um assassinato ou coisa assim. E claro que na natureza, né, se a gente observar, né, os males são meramente relativos, né? Por exemplo, né, o fato de um leão caçar uma zebra, né? o, o ataque do leão é um mal para a zebra, mas porém é um bem para o leão, porque o leão vai se alimentar da zebra. Né? Eu, inclusive, não sei porquê, tem ateus que usam esse tipo de esse tipo de, entre aspas, males para argumentar contra as de Deus. Né? Tipo, olha, tem bichos que matam um ao outro para comer, né? Logo isso é um mal, logo Deus não Isso é uma existe. Porque típica aí lógica veganista, né? Dá até. é totalmente inclusive, e esse argumento eu vi um ateu usar num debate com, não lembro agora o nome do ateu, mas foi um debate com o William Craig, né? Ele usou esse argumento contra a existência de Deus. Pensei, acredito que o cara fez isso. Uh, Não, e depois, né, deve ter certamente sido rebatido na hora, porque. Ah, sim, é um argumento que merece, não perdão a palavra, é um argumento que merece ser ridicularizado até. Porque aliás, eu acho que nenhum, mesmo os ateus mais sofisticados, eles jamais usariam um desses. E por, É, sim. e por fim, e a segunda objeção é o argumento da economia, que é basicamente o seguinte, né? Se você olhar o mundo, se você olhar o mundo, você vê que é o seguinte, né? Que um efeito natural decorre de uma causa natural, né? Então, você vê lá, né? A terra tá molhada, né? Por que terra molhada? Ah, porque choveu. Ó, uma causa natural, né? Chuva é a causa natural da terra molhada, etc. Então, então é o seguinte, né? Ora, se há um efeito natural, uma causa natural, sabemos que as coisas não podem multiplicar-se além de sua necessidade, né? Se assim é, e a gente vê efeitos naturais e causas naturais, então não há a necessidade de uma causa sobrenatural, porque seria um excedente. Né? Então, se é assim, então Deus não precisa existir, né? Já que as causas são sempre naturais que a gente vê. Só que Santo Tomás, esse é outro argumento também que a gente vê muito, né, nos ateus, né? Inclusive em querer dizer que as causas presentes no universo já bastariam, né? Não precisa de nenhum Deus. Santo Tomás responde o seguinte, né? Que essas mesmas causas naturais, elas não podem, todas elas, constituir um conjunto, por assim dizer, elas precisam, é aquilo que a gente vê na vida do movimento, né? Essas causas não podem se resolver indefinidamente, porque elas precisariam de uma causa primeira, que distinta delas.
né? Que necessariamente vai ser sobrenatural, porque ela é uma causa incausada. Né? Ou seja, a resposta para a segunda objeção já está contida nas 5 vias. Então, poderia me permitir aqui que o William Lane Craig, né, que você citou, Sim, ele é protestante, então ele já entra ele é em protestante. vários erros. Por exemplo, William Lane Craig, ele não é alguém para se chamar de ortodoxo, mesmo para provar a Deus, né? Afinal, boa parte dos seus méritos atualmente se atribuem ao fato dele ser um grande refutador de ateus, né? Supostamente, e converteu um monte de Sim, sim. gente, etc, etc. Mas Converteu entre aspas. converter, afinal eles É, ainda vão continuar no erro que é o erro do protestantismo. Então, trocar um mal maior por um mal menor, né? ou às vezes nem isso, né? Ou às vezes a pessoa só simplesmente deixa de ser ateísta, Não, às vezes a acreditar em pessoa Deus da maneira entra. dela e pô. Não, por exemplo, o Monark, né, que é um youtuber, ele já afirmou em vídeo que. Ah, eu vi o vídeo do William Lane Craig, do Peter Jordan, que é da mesma linha, mais ou menos, e agora eu sou obrigado a acreditar em Deus, mas, sabe, não vou me converter nem nada, vou só acreditar em Deus. Daí já. O William Exatamente. Lane Craig, ele nega a simplicidade divina absoluta, né? Então os É, ele. argumentos dele eles não podem implicar nisso, né? Exatamente. O Ele, que eu queria ele falar. inclusive, Não, mas só uma conclusão aqui, né? Sobre o Lenny Crane é que ele é personalista teísta. Isso é um grandioso erro, afinal, o personalismo teísmo infere que Deus ele não é as qualidades, mas ele tem elas em seu máximo grau, o que é mentira. Ele é a beleza, ele é a bondade, ele é a moral. sim, ele é a própria justiça, né? E o grande outro erro dele, né? Ele inclusive ele tem uma fortíssima influência escotista, né? Ele não gosta, ele não é de, por exemplo, ele não defende a distinção entre ente e ser e distinção entre ser e essência. Ele não gosta, ele não defende isso. Isso eu vi em um artigo dele, não lembro qual agora. Que é outro erro que, inclusive, gera muita confusão, inclusive quando a gente trata da natureza dos anjos, né? O Henry Craig, porque os anjos eles não são compostos, substâncias compostas, que nem a gente. Eles são pura forma. E se ele não dá essa distinção entre ser e essência, ele não vai conseguir explicar o que são os anjos. Então ele vai ter que inventar alguma coisa, sei lá, que os anjos são algum tipo de matéria sutil, coisa assim. Eu não sei como ele pensa sobre os anjos, viu? Afinal, Mas né, por ele vai dar eles, uma. Sim, se me permite, por ele ser protestante, ele não ter tradição, não ter doutrina, acaba que quando você pega na Bíblia anjos, serafins, parece, na visão protestante, né, se me permite, algo muito fora da realidade, suspenso da realidade. Eles não conseguem nem mesmo imaginá-los, porque eles, né? Por isso, ele realmente vai. Ele vai realmente pensar em algo com asas, assim, né? vai de forma totalmente irracional e fideísta, basicamente. Ele, Exato, né? até mesmo alguns podem, que se convertem, podem começar a interpretar coisas que são literais na Bíblia, como Adão e Eva, que é de fato literal, como parábolas, alegorias, né? Que é um erro e já foi condenado. Exatamente, né? Inclusive, uma coisa que eu acho boa, né, observar é que infelizmente, a meu ver, não há muitos católicos ativos, né, nessa área de apologética, né, apologética, né? Os mais ativos, infelizmente, são justamente os protestantes, que nem o William Craig, o Plantinga e o outro que agora não me vem à cabeça o nome, né? Mas, né? Eles acabam ganhando certa notoriedade, né? E os ateus que acabam, por assim dizer, deixando o ateísmo, eles acabam apenas deixando o ateísmo, mas não se convertendo para a fé verdadeira.
É o caso, por exemplo, de gente como o próprio Nando Moura. Nando Moura, ele era um ateu que deixou de ser ateu por causa de algum militante, algum apologeta, que nem do nível do William Craig, e ficou por isso mesmo. Ele O apenas deixou o Moura ateísmo. é um cara muito intrigante, né? Porque afinal de contas, o Nando Moura, ele já leu Suma contra os Gentios, ou afirma que leu, e não se Ele, converteu. Mas como? ele falou que estava lendo, né? Ele pode ter lido o começo do livro, né? Podemos até acreditar nisso, E não né? Mas como ele com entendeu. certeza, como ele com certeza não avançou, porque o Suma contra Gentios é uma obra muito densa, o Santo Tomás. Ele é muito mais Se, densa do que se, o Suma Teológica. se permite, Luciano, muita gente gosta de falar, né? Suma Teológica, mas de fato a obra magna de São Tomás, a mais complexa, a mais densa, mais elaborada foi, acho que de longe, Suma contra os Gentios, né? Tanto pelo volume como a própria complexidade da linguagem, a própria profundidade dos argumentos, né? Tem outros ainda que são mais densos ainda, só que a gente nem inclui, né? Como anti-essência, por exemplo, pelo amor de Deus. Muita gente vai ler o primeiro parágrafo e não entendi nada, Não, né? daí você vê esse pessoal que se converteu freestyle como Nando Moura, se eles tentarem ler aquilo, acabou, né? Acabou, não vão conseguir compreender nem as primeiras páginas, vão desistir logo depois. Vou ficar só no meu teísmo, né? Simples, né? Vou só acreditar que é um Deus, né? É mais ou menos entre aspas, conversando do Anthony Flew, né? Anthony Flew, ele era um filósofo que ele era ateu militante. Era um filósofo ateu militante e que já chegou a debater com o Lenny Craig, inclusive, né? Só que ele acabou deixando o ateísmo. Mas isso por que ele deixou o ateísmo? Porque ele foi convencido pelo argumento do design inteligente, não é nem pelas 5 vias, viu? Pelo argumento do design inteligente e deixou de ser ateu, não se converteu, nem nada. E esse argumento do design inteligente, pode, se quiser falar, né? Mas Ah, sim. já entrando aqui, né? Na última pergunta, Hum, que na seria, última, se há existem, argumentos. se existem outros Sim, sim. argumentos que demonstram a essência de Deus, como nós já abordamos desde o primeiro minuto, existem, É, só que são es- muito imperfeitos comparado com a. 5 vias, né? Podemos dizer o seguinte, né? As 5 vias, elas são exaustivas mesmo. Eu, eu sou da opinião, há diversas opiniões sobre isso. Eu sou, particularmente, né? Assim como praticamente todos os tomistas, de que elas são exaustivas. Isso significa o quê? Que todas elas já são suficientes. Na verdade, um argumento, na verdade, uma via já é o suficiente, né? Eu quero dizer o seguinte, que não há como elaborar argumentos a mais fora 5 vias. Se você usar, por exemplo, o argumento do design inteligente, né, que é chamado também de complexidade irredutível, né, que diz que os seres vivos são tão complexos que não podem conceber a ideia de que eles foram que apareceram do acaso, né? Logo, tem que existir um designer inteligente que teria, por exemplo, guiado a evolução até que surja, né? Isso Se já você aí, analisar bem, isso já aí já é, entra na primeira via e hum, na contingência, não é? então e também eu acredito que é principalmente pela 5ª via, né, que fala do governo das coisas, né? Mas reduz a isso. Ao argumento cosmológico calando, o William Craig, que é um salto lógico impressionante, né? Que, que eu acho um argumento muito falacioso, particularmente, né? Ah, esse argumento deriva da causa eficiente, né? E com relação ao argumento lógico, como a gente já viu, não é um argumento que tenha validade, então não se inclui nessas daí. Porque o problema do argumento ontológico, né, do Santo Anselmo, é, que é o salto que ele dá, que é o seguinte, né? O Santo Anselmo ele dá um salto indevido da existência ideal para a existência real, né? E que o argumento do Plantinga, né, do seu argumento ontológico também, ele parte disso.
O argumento do Plantinga, inclusive, é uma mistura, né? Do argumento ontológico de Santo Anselmo com o do Leibniz, né? Que fala do melhor dos mundos possíveis. Que também é algo indevido, porque o mundo que Deus criou é o mundo que Deus decidiu que fosse. E Que por ele é o mundo ser, que... não é, se me permite, a inteligência, a bondade, etc., é o melhor dos mundos. Não tem como ir além disso, né? Porque se ele, que é Deus, pensou neste mundo pedaço a pedaço, é o mundo perfeito. Ou, não é? O mundo Sim. que deveria existir, mesmo estando submetido ao pecado original, etc., ainda assim. É que segundo... algo... Muitos teólogos acreditam que o Deus poderia ter criado um mundo melhor mesmo, de fato, né? Mas o problema o Leibniz, ele acredita que é impossível conceber um mundo melhor do que no- o mundo melhor do que esse, né? Alguns teólogos discordam dele, né? Eu posso até dizer que realmente ele poderia ter criado um mundo melhor, mas é que é o seguinte: é a vontade de Deus que o mundo seja assim. Porque o que ele pretende, porque o plano dele para de salvação é algo que a gente não desconhece. Como vai ser o mundo daqui para frente? Não sabemos, né? Não sabemos qual é o plano de Deus, mas podemos conceber a ideia de que, por exemplo, todos os seres humanos poderão se converter agora. Não é o que acontece, né? Que nós desejamos. Mas enfim, né? Eu já estou me estendendo de... Não, não, tudo bem. E mais alguma coisa? Mais. É basicamente isso, né? Só para voltar ao assunto do argumento ontológico, né? O, o erro deles é esse, né? De achar que uma existência ideal necessariamente passa a ser demonstrar a existência perdão, que a existência ideal demonstra uma existência real. Não é bem assim, né? Dizer que a existência ideal demonstra existência real é de alguma maneira querer divinizar o homem. O que, obviamente, não estou querendo acusar o Santo Anselmo de querer isso. Mas alguns pensadores, como o René Descartes, chega muito próximo disso. Para Descartes, o fato de nós concebermos na nossa cabeça um ser perfeitíssimo já prova a existência de Deus. Isso é absurdo. Oh, e isso daí já advém de um pensamento de que nós criamos Deus pelo pensamento, então nós somos deuses, nós somos, né, os nossos próprios deuses. Exatamente, né? É um Exatamente. pensamento bem gnóstico na realidade, tanto é que você pega. Ah, não, acho que não é nem bom mencionar aqui, mas deixa pra depois. Quando a gente for abordar a gnose propriamente, né? Afinal, é muito mais cavernoso do que outros assuntos que a gente está Exa abordando. É pra ser mais superficial por enquanto. exatamente. Mas é isso, né? Se vocês mais alguma coisa ou Thiago, ele ainda Acho que tá é isso aqui. aí. Pô, acho que é isso aí. né? Basicamente é isso. Né? Podemos abordar também alguns erros, né, que surgiram com o tempo, né? Como por exemplo, faltou só abordar aqui. O erro de Joseph Demetri, de Bonald e Lamennais, que eles incorreram no erro que chamaram de tradicionalismo, que é diferente do tradicionalismo que nós abordamos, né, geralmente, né? O erro tradicionalista do Lamennais e Demetri é o seguinte, que Deus só pode ser conhecido pela revelação. Isso é outro erro absurdo, porque se for assim, então nenhum pagão poderia se converter. É porque, se me permite, nós temos que ter em mente de que, por exemplo, quando o homem ele descobre uma verdade, como por exemplo o belo, ele vai naturalmente sempre tender a tentar estudar essa verdade
e replicá-la da forma mais perfeita que ele conseguir, porque, não é? Algo Exatamente. antes de Cristo e depois de Cristo, se era belo, continua belo. Não, acaso vai ficar feio? Não. A verdade é uma só. O meio para descobri-la agora ficou mais direto. Mas é claro que eles não Exatamente. podem conhecer, por exemplo, a Trindade de Deus, porque isso aí é algo à parte, não é? Que só a revelação nos traz. Mas Exato. Exato. Mas agora o conhecimento de Deus mesmo, a gente conhece, nos basta a razão, né? Pra você ver como que você vê, né, o caso do Demétrio e Lamené, né? Lamené, eles foram excomungados, né? E por defender esse tipo de essa pauta errônea, né? E o muito decepcionado, né? Dizem que no dia de sua morte ele recusou os sacramentos, porque se sentiu traído pela igreja que ele supostamente defendeu, né? Ele defendeu de maneira errônea, né? é, Mas é basicamente isso, né? A gente, né, não podemos ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Podemos incorrer no erro, nos erros, né? Que as pessoas creem que esse Deus não é demonstrável, como fazem os ateus, e também não podemos ir no outro extremo que só a revelação pode nos fazer reconhecer a Deus. Porque é dizer que os que não são cristãos estão privados da conversão. e então, né? Nós poderíamos citar como fato lúdico, né? Alguns argumentos aqui, como por exemplo, a única verdade é que não existe verdade. Que daí cairia no subjetivismo, né? Que é muitas vezes utilizado pelos ateus. Só que isso daí é lúdico, é primário, afinal, eles já se refutaram nessa sentença. Afinal, se a única verdade que existe é a de que não existe verdade, então o que faz essa verdade ser verdadeira e as outras não? Pois é, é uma afirmação, é uma enunciação autodestrutiva, por assim dizer, né? Mas, mas é isso, né? Então, poderíamos concluir aqui mais uma coisa para ser dita, para ser mencionada. A- acredito que já podemos concluir já, né? Então, Se tiverem alguma consideração, Quem pode acabar? excelente. Muito obrigado, então, Luciano, novamente por aceitar o convite, né, e eu que disponibilizar o agradeço. seu tempo para elaborar tão bem um assunto tão complexo e que fica. Sim, sim, sim. Inclusive eu até me enrolei na segunda via, né? Mas tudo bem. É que eu ainda tô me acostumando com essas participações, entendeu? Tomara que sejam cada vez mais frequentes, para que consigamos, então, né, trazer à luz argumentos tão bons e que ficam obscurecidos tanto pelo ateísmo como pelo protestantismo e outras formas imperfeitas. Sim, sim. Sim, inclusive até erros de católicos, né? Que não raro, alguns até desprezam as 5 vias, né? Então, podemos concluir aqui, não é? Só para Sim, sim. finalizar, caso o Thiago queira citar, afinal ele pode citar muito melhor do que eu, mas o próprio Papa São Pio X, um aviso aos católicos, né? Já disse que a teologia de São Tomás é perfeita, é a mais perfeita possível e, como eu posso explicar, dogmatizou a mesma, não é? Sim, sim. É a nossa, por assim dizer, é a nossa régua, né? É como um método teológico. Alguns até tentam recorrer a Santo Agostinho, como você disse, Santo Anselmo, São Boaventura, mas não tem comparação a ser feita. São Tomás de Aquino é a perfeição teológica, é a máxima teológica que um católico deveria recorrer. Exatamente.
Só para evitar equívocos, né? Nós não desprezamos, obviamente, a teologia de de Santo Agostinho, Santo Boaventura, né? Mas é que Santo Tomás ele sistematizou, corrigiu, né? E soube melhor do que ninguém, né? Expor os problemas teológicos, os problemas teológicos aí. O próprio São Boaventura, né, que era um concorrente de São Tomás, É no o dia, contemporâneo, né? no dia como eu posso explicar, da instituição da Eucaristia, ambos foram chamados pelo Papa para escreverem uma canção, um hino. Um hino. E quando São Boaventura leu o que São Tomás escreveu, ele, antes mesmo de apresentar o seu próprio texto, rasgou e disse que estava perfeito. Então, Ele próprio reconheceu, né? superioridade. Mas isso não é aqui criar nenhum imbróglio entre santos, longe disso, mas reconhecer a Sim, sim. verdade. Então, novamente, muito obrigado, Luciano, pela sua participação, por Sim, disponibilizar sim. seu tempo. E Sim, eu tenho. agradeço também pelo convite, né? É, e é isso, né? Com o tempo, vamos nos acostumando aí. Então, Obrigado. tenha você e o Thiago um bom dia, uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado a todos que ouviram. Adeus.